O que eu não tinha de interpretação, de trabalho, de experiência interpretativa, eu tinha de dicção e de projeção vocal e de como fazer, trabalhar a voz para a emoção. Cara, eu lembro quando a gente se conheceu. A gente se conheceu, ó, início dos anos 90. Eu tava fazendo uma peça aqui em São Paulo, em temporada, que o Nelson Machado fazia. E aí eu vinha pra cá, ficava aqui de quinta a domingo. Ele falou, cara, você fica aqui quinta, sexta, sábado sem fazer nada durante o dia? Eu tô dirigindo lá na Mega Som. Eu vou te escalar pra você dublar lá comigo. Eu falei, vambora, claro. Aí eu comecei a trabalhar lá com ele, comecei a fazer coisas na BKS, com a Márcia Gomes, Sérgio Galvão. Isso. E eu dirigi na Mega Som também. Pois é. Quem mais? Aí tinha um monte de gente, cara. Um monte de gente. Aí não te conheci lá. Foi quando eu te conheci, você fazia uma série chamada Silk Stockings. Sim, lembra? Nossa, lembro. Que em inglês quer dizer meias de seda. Eu não lembro como é que era o nome aqui. Era um detetive, eu fazia um detetive. Eu e uma menina que era Oh, caramba, esqueci o nome dela agora. Ela fazia a zebrinha do Fantástico. A Maralise? A Maralise. Nossa, a Maralise é minha amiga de infância, cara. Quer dizer, eu era criança, né? Pessoa maravilhosa. Ela fazia Chico City comigo, Maralise. Então, ela era ótima. Maravilhosa. Nossa, que voz que ela tinha, cara. E ela dublava com uma competência. Eu tive a grande vantagem de trabalhar na época que o pessoal trabalhava em instante. Então eu peguei os melhores dubladores. Todo mundo junto, né? Eu peguei também. Para poder aprender com eles. Eu ficava de olho nos A Maralise fazia a Farrah Fawcett nas Panteras. Sim, né? Sim. Ela fez novela na Globo também. Fez. Ela fazia Chico City com a gente, em preto e branco ainda, cara. Eu peguei esse pessoal, então eu fui aprendendo. Eu gosto de estudar, eu sempre gostei de estudar, eu sou muito curioso. E quando eu entrei na dublagem, eu falei, bom, vamos aprender. Que ano você entrou? 83, 84. Cara, foi o ano que eu entrei também, 83. É mesmo? Foi. É por aí. Então nós pegamos ainda o não só... Era o começo da minha carreira. Como a gente falava, a bancada, né? Que no Rio chamava bancada, era estante, né? Onde todo mundo gravava junto, que você só tinha 2 canais de som, né? Você só tinha duas pistas. 2 pistas. Então tinha que juntar a galera toda ali. E falava anel, lembra? Era anel porque você pegava a película, exato, colava uma ponta na outra. E era o anel. Botava no projetor e ficava rodando em loop. Exato. Por isso que a gente no Rio chamava de loop. Ficava aquilo rodando ininterruptamente. Errou no início, meu amigo. Começa tem que assistir tudo, você não tem volta. O duro é quando você pegava aqueles atores, você trabalhava com os atores que eram fera, que tinham uns bife imensos. Bife é quando o texto é grande. E você é uma falinha pequena no final. E você erra. E tem que voltar tudo. Cara. Meu Deus do céu. Era uma responsa muito grande. E naquela época era diferente, né? Porque o clima era diferente, porque o mercado era muito diferente, a galera que fazia era muito diferente, então existia uma pressão muito grande com quem estava começando. Sim. Porque existia essa ameaça. Você deve ter sentido isso. Sim. Da galera chegando, pô, a gente já está aqui há 20, 30 anos fazendo isso. O cara não está preparado para fazer isso. Quem esse cara pensa que é? Para já chegar aqui, vai tomar nosso lugar? Tinha muito esse clima, né? Eu tive isso. Quando eu comecei a dublar assim, profissionalmente como dublador na Alamo. Já tinha dublado antes os filmes que eu tinha feito e alguns filmes que eu não tinha feito, mas que o ator não conseguia se colocar, aí eu fazia para eles. Então eu não tinha assim muito medo da dublagem, mas era diferente também dublar cinema. São anéis menores, são cenas e não menores. É por hora, o pagamento não é por hora, então você tem aquele tempo maior. Tem uma coisa mais artística, digamos assim, de fazer. Na dublagem é uma coisa complicada. Industrial e complicada, porque você está contracenando com uma pessoa que está falando inglês. No tempo que você tem que fazer, você tem que colocar na métrica, tem que interpretar, então são muitas informações que você tem que estar preparado para poder executar esse trabalho, né? Eu falo que na dublagem você tem que fazer 7 coisas ao mesmo tempo, se você parar para pensar. Você tem que ler, você tem que olhar, você tem que ouvir, você tem que falar, você tem que interpretar, você tem que sincronizar e você tem que adaptar. Adaptar eu colocaria mais no meu antes, porque eu fui numa ordem... Na sequência. Mas é isso. Assobiar e chupacana ao mesmo tempo. E mais 5 coisas, né? Que você tem que fazer ao mesmo tempo e por hora.
Né? Não tem essa de ver o filme antes, você não tem trabalho de mesa, de sentar e discutir personagem. Me pergunta como é que foi a preparação para você fazer a série tal, querido? Não existe isso, cara. Não. Você chega que você não sabe nem quem você vai fazer. Não, você entra e faz. Né? Então, eu acho que me ajudou. Tudo que eu fiz na minha carreira me ajudou. Eu fui locutor com 17 anos, comecei a trabalhar no interior, em Barretos. Eu sou de lá. Eu comecei a trabalhar na Rádio Barretos com 17 anos. E aí tinha programa de rádio, aquelas coisas tudo. Sem preparo. Eu fui me preparando com o pessoal que estava trabalhando lá. Mas quando eu vim para São Paulo, eu já tinha noção do que era ser locutor. E isso me ajudou bastante no teatro, principalmente. Porque no teatro, a dicção e a projeção vocal é uma coisa que não é... Algumas pessoas trabalham. Mas não é uma prioridade. Não é uma prioridade, não é, sabe, uma matéria básica para você ser ator de teatro. Mas eu já tinha essa dicção que me ajudou muito mais, porque o que eu não tinha de interpretação, de trabalho, de experiência interpretativa, eu tinha de dicção e de projeção vocal e de como fazer, trabalhar a voz para a emoção. Sim. Isso já me jogou num patamar bem grande, bem importante na época do teatro. E veio muito rápido para mim, porque eu comecei a fazer teatro com o Fernando Muralha, Carroça de Ouro, não sei se você conheceu. Não conheci. Ele era maravilhoso, é um português que esteve aqui em São Paulo, e a gente tinha um teatro. Ele tinha um teatro que a gente fazia nas praças públicas no Brasil inteiro. Isso é uma escola? Teatro, comédia dell'arte. Era uma coisa absurda, de bom. E eu falei, meu Deus, eu estava fazendo teatro, no curso de teatro do Osmar Rodrigues Cruz, do SESI. Ele chegou lá para pedir ver atores e tudo, que ele precisava de montar um elenco para fazer uma viagem, que ele tinha ganhado uma verba para fazer a viagem com o espetáculo. E o Osmar me apresentou, e mais 2 atores, e ele pegou e levou. Eu falei, não existe lugar melhor para eu me testar como ator do que fazer esse espetáculo que, se for ruim, se eu for muito ruim, eu paro aqui, não fico passando vergonha. Porque já estava no nível, o pessoal já estava no nível de cobrança bem legal para mim, e eu não tinha tanta experiência. Aí eu falei, vou começar com comédia dell'arte, que é onde deve se começar mesmo. Lá na raiz, né? Na raiz, lá, né? na raiz. E teatro, cara, é muito importante. Eu fazia um personagem que ele era o galã. Mas só que fazer o galã de comédia dell'arte é um clown. E eu tinha uma roupa que era de príncipe, assim, calça de veludo, bermuda de veludo, um corpete assim, cheio de sinhaninha, lembra de sinhaninha? Falando da coisa do antiga, cheio de coisinha assim para poder decorar o cara, uma capa. Tinha uma boina com um penacho desse tamanho. De malha, né? Aquela bermuda bufante isso, com uma meia... 634, um sapato preto com uma fivela, né? Dourada, prateada. E o mais louco de tudo é que esse galã, ele entrava do público. Era uma hora em que tinha o Brighella e o Arlequim tentando conquistar as 2 meninas, que ele se dizia o dono delas, ele que era o galã, e estavam os 2 ali, palhaço e tudo. E eu entrava da plateia, dava até medo, você vai num lugar onde o pessoal nunca viu nada disso, entra aquela figura, tudo com aquela roupa estranha. Eu ia entrando pelo público, eu ia com licença, para chegar perto do palco e dar um grito, calem-se, fantoches! Aí acabava, o espetáculo parava, vinha um foco em mim, eu falava, com licença, bem arrogante, bem metido, a besta. E lógico, a gente tem aqueles truques de comédia dell'arte, eu subia no primeiro degrau, no segundo eu levava um tombo e caía, o pessoal, pronto, já ganhei. Isso me deu uma experiência que na escola você não tem. Tem coisa que a gente só aprende na prática. Chegando aqui, eu fui fazer um espetáculo no Sesc Pompeia, o Oscar Felipe, que trabalhava no TBC, e Elizabeth Anhide, que faziam parte do grupo, ele tinha um teatro-escola que tinha repertório. Eu já entrei nos 3 espetáculos de repertório dele e fomos estrear o Tistu, o Menino do Polegar Verde, com o Silnei Siqueira, que ganhou um prêmio Molière com o espetáculo. Musical, com Paulo Herculano, a coreografia da Iraciti Cardoso, que era a primeira bailarina do Municipal. Só tinha gente fera, e eu no meio daquelas feras, lá cantando, dançando. Fizemos um sucesso absurdo. Então eu comecei a ser convidado para outros espetáculos melhores. Fui fazer lição de anatomia, fui fazer o Peru, o Le Dandan, do Feidor, direção do Zé Renato, fazer assistência de direção do Zé Renato, me convidaram para fazer assistência de direção dele. Zé Renato, cara. Fiz assistência de direção dele, depois fui convidado para fazer um personagem que um dos atores ia fazer uma minissérie.
E eu comecei a entrar no meio disso, fui fazer o Abujanra, Hamlet com o Abujanra. Cara, que maravilha, hein? Fazer leitura do Hamlet para Bárbara Eliodora. Sabe, eu comecei a entrar. O Fagundes fazia o Hamlet, eu fazia o Horácio, que era o amigo do Fagundes. Eu falei, de repente, eu estava falando, meu Deus do céu, eu estou aqui com o Fagundes, entendeu? Contracenando. Que louco, cara.